Érica Letícia Moraes. As esquerdas temem as Forças Armadas porque estão desafiando. Eu não acho que a esquerda teme as Forças Armadas. Acho que é um equívoco na palavra. Eu tenho certeza que eles odeiam as Forças Armadas, eles não temem. Eles, ao chegar no poder, eles criam uma série de artifícios, de mecanismos, para colocar em grau de extrema subordinação as forças. Não tem nem respeito, inclusive. Tá? Temer, eles não temem, não. Se alguém está difundindo isso, é uma falácia. O temor, pessoal, exige algum grau de respeito. Eles não têm esse respeito pelas forças. Nenhum. Eles têm desprezo. E tem mais. Tem um sentimento fabricado de vingança interno. Eles acreditam naquelas histórias dos tempos das décadas de 40, de perseguição, como se eles fossem o mocinho daquela época. Porque a verdade é, aquela turma que foi combatida, foi presa, e foi mesmo retirada de circulação, eram guerrilheiros que queriam implementar aqui a ditadura do proletariado. Eles não queriam salvar o Brasil. A Dilma, com os seus passas, e muitos deles ainda estão na vida ativa, nenhum daqueles caras ali queria livrar o Brasil de uma ditadura, de uma tirania. Eles queriam impor a própria ditadura deles, conhecida também como ditadura do proletariado. Então, eles eram agentes daqueles crimes que eles cometeram. Tá? Não tinha nada ali que ia salvar você, que ia te dar liberdade, ou que, enfim, melhorar o ambiente do Brasil para o Brasil. Isso não fazia parte daquela proposta. Tá? E o restante compra como se aquela turma lá fossem heróis. Então, o cara de esquerda, ele tem um sentimento, ele tem um ressentimento em relação aos militares, que gera falta de respeito, desprezo, e ainda tem lá dentro, cada um deles carrega isso, uma noção de vingança, para quando retomar o poder colocar aquelas pessoas numa condição de humilhação e tudo. Você tem dúvida disso? Fernando Henrique, que você acha talvez a pessoa mais simpática do mundo, quase acaba com as Forças Armadas brasileiras. Em termos de estrutura, eu sou do tempo. Muita gente pergunta assim para mim, né? De vez em quando aparece um invejoso. Você desconhece A, B ou C, e você não é diferente de quem tirou uma foto ali com o general. Beleza, cada um acha disso. Eu vou explicar uma coisa que eu nunca falei aqui. Muitos dos caras que hoje são generais, alguns já até saíram já do generalato, mas muitos que à época eram tenente, ainda major, na década do Fernando Henrique, eu vou explicar algo aqui que eu nunca falei. Foi como eu conhecia aí mais relação nas Forças Armadas. Lá atrás, não é de hoje. Muitos desses caras eram tenentes ou estavam na academia. Hoje, alguns são generais. São as mesmas pessoas, eles evoluíram dentro da escala. Quando eu conheci essas pessoas, as Forças Armadas brasileiras estavam sob ataque do ex-presidente Fernando Henrique. Que ataque? Eu nunca ouvi falar, isso nunca saiu no jornal. Eu vou te explicar que tipo de ataque. Não é um ataque frontal, era um ataque econômico, de estrangulamento, de colocar as forças em estado de submissão, ao ponto de, pela primeira vez em décadas, não sei se isso aconteceu antes, 50 anos para trás eu não vou falar, que eu não fui testemunha disso, mas do tempo para cá que eu entendo isso. Os quartéis tiveram que mandar os recrutas. No meu tempo, quando você era recrutado, uma das coisas que as pessoas tinham pânico era o seguinte: praticamente você entrava num regime de tempo integral nas Forças Armadas e, para alguns, isso era um sacrifício e para muitos era a salvação, porque você ia ter todas as refeições, você estava internado, muitas vezes se você vinha de uma área de risco social, vamos colocar assim, ali você de repente era apartado daquele convívio da criminalidade, então você blindava aquela juventude ali com 17, 18 anos, quando ingressa no serviço militar. E aquilo foi salvação para muitos jovens no Brasil. Uma das coisas que eles fizeram foi terrível, foi diminuir os orçamentos ao ponto de que em alguns locais, eu não sei se isso foi generalizado e por quanto tempo, mas em algum momento ali, alguns anos, durante o governo Fernando Henrique, eles tiraram o orçamento e as forças não conseguiam dar, às vezes, nem o almoço para os recrutas. Então o camarada ia para lá,
jurava a bandeira às 7 da manhã, fazia os exercícios, às vezes tinha um lanche, meio-dia tinha que mandar para casa, porque não tinha o que dar para comer. Eu preparei o material e eu vou trazer, amanhã no domingo não vai faltar isso aqui, que eu ia falar isso no Clube de Membros, mas vou fazer na live aberta, porque eu acho que está precisando a gente falar sobre símbolo nacional e a importância. E eu vou trazer para vocês isso em fatos. Tem muita gente, às vezes, olha, aí chega aqui, né? Aí a gente está aqui, por exemplo, com a nossa bandeira do Brasil. Ah, esse pessoal da bandeirinha do Brasil aí e tal, agora. Eu vou mostrar para vocês a minha relação com a bandeira do Brasil. E ela é dessa época. Ela vem da minha infância pelo respeito, mas ela se intensifica nessa época. Porque eu lembro muito bem quando eu comecei a relação maior, que foi nessa época do governo Fernando Henrique, com os militares, porque era o dia da bandeira. E no quartel lá onde eu estava, não vou revelar muito as coisas, mas era um comando de região, tá. Amanhã talvez eu fale. Não tinha bandeira, porque não mandaram a verba para comprar a bandeira para o dia da bandeira. Eu não estou falando dessa bandeira aqui de, sei lá, que tem 2x2 aqui, 2 por 1 e pouco. Eu estou falando daquelas bandeironas que ficam na frente dos quartéis, você sabe qual é? Maior que um lençol aquilo, um negócio gigantesco, né? Muito maior, inclusive. E não tinha. Aí eu fui lá e teve Dia da Bandeira, irmão. Porque não ia ter, eles iam descer a bandeira, costuraram para subir. Você acredita nisso? Vou trazer isso aqui. Yeah.